Afinal, se tivesse rolado, é, seria possível um clube de Série A ter uma SAF e ainda ter um presidente de clube, dois clubes com o mesmo dono no mesmo campeonato? Fala, Rodrigo, o que diz a Lei Pelé, artigo 27A? Vamos lá, Marcini. Primeiro, lembrando aqui, PVC e nossos amigos aqui do UOL já deram que o Lamáquia desistiu no final das contas, porque Sim. por uma pressão da oposição no Palmeiras, entendeu que ficou que para beneficiar, digamos assim, deixar a Leila tranquila na presidência do Palmeiras, ele desistiu. Mas eu acho que o Ó, caso é Rodrigo, interessante. aliás, só um bastidor a respeito disso. Vários dirigentes da situação interpelaram a Leila Pereira. Um deles, muito importante, disse o seguinte: Leila, se você, seu marido, comprarem a SAF, eu me despeço, entrego meu cargo, vou cuidar da vida e não farei parte mais da gestão, coisa que o PVC também falou lá atrás. Pô, se isso acontecesse, a Leila colocaria a reeleição dela em risco, e foi isso mesmo que aconteceu. Esse bastidor eu achei legal da gente pontuar. Fala, manda, Rodrigão! Vamos lá, perfeito. Eu conversei essa semana também com a oposição e eles disseram que eles entendem que, sim, legalmente teria um veto, né? O entendimento deles, né? Mas aí eu fui ouvir, obviamente, advogados neutros, que não tem nem a ver com a Leila, nem a ver com a oposição do Palmeiras, para entender como que seria essa relação. Então, eles falaram em off comigo, e são advogados bem conhecidos que tratam de SAF e tal, mas porque atualmente todas essas questões são muito conflituosas, eles têm preferido falar em off. O que diz a Lei Pelé, artigo 27A, que quase foi revogado, mas no final das contas acabou não revogado. Então ele está válido, né? Ele diz que uma empresa ou uma pessoa física não pode deter participação acionária majoritária, ou seja, que ela tenha controle sobre dois clubes que disputem a mesma competição. O que é meio óbvio, que você criaria ali uma situação de que ele poderia gerir os dois clubes pensando, de repente, um está na frente, como se fosse um carro de Fórmula 1 com uma mesma equipe, digamos assim, manda um segurar um pouco e tal, nesse sentido. E ali, no artigo, a gente pode passar para o próximo quadro, tem uma questão sobre cônjuge, que o cônjuge também teria uma limitação. Os dois advogados que eu ouvi, que atuam nesse meio, um virou para mim e falou assim: olha, a leitura do artigo é muito confusa, ele é mal escrito. Ele permitiria, no entendimento desse advogado, a dupla interpretação, que é vetado, um cônjuge ter uma participação num clube e no caso a Leila, né, ser presidente no outro, mas você também poderia argumentar juridicamente que não tem um veto direto, que é porque a lei o texto é confuso. E o outro advogado que eu fui ouvir, que é especialista nessa questão de SAF, ele falou que o entendimento dele é de que sim, haveria um veto. Você não poderia ter um marido e uma mulher, uma controlando o clube, ela não é dona, né? Mas ela controlando no sentido de administrar, ela decide o que é feito com os ativos do clube, nesse sentido e tal, e uma outra pessoa ser dona e controladora da SAF, né? No caso do Vasco. Então, esse outro advogado teria um entendimento de que sim, haveria um veto. Aí tem ainda uma questão do Código de Ética da CBF, que o que diz o Código de Ética? Os dirigentes de clube, ele vale para dirigentes de clubes, CBF, federações, e você não pode fazer negócios com uma empresa de um parente seu ou de um cônjuge. Ou seja, o Vasco e o Palmeiras, por exemplo, não poderiam vender, né, o jogador um para o outro nessa situação, porque não é esse código não é feito exatamente para isso, é feito para você evitar que por exemplo, um presidente de clube contrate um primo ou um irmão para a empresa dele para prestar serviço para o clube, mas acabaria servindo nesse caso, porque se o Lamáquia fosse dono do Vasco, a Leila não poderia fazer nenhum contrato com o Vasco, enquanto ela fosse presidente do Palmeiras. Então, assim, a preocupação que houve, tanto da oposição quanto da situação, e que levou o Lamáquia a desistir, fazia sentido, porque havia, no mínimo, vários questionamentos jurídicos sobre
digamos assim, o acúmulo do casal nos dois clubes, né? Clubes e uma SAF e um clube. Bom, e no Bom, final, PVC, o que a gente vai percebendo é que não é claro, né? Vem agora a interpretação jurídica de um e de outro, mas mesmo sem ter muita clareza das leis, né? O que passa para a gente é um negócio muito, é uma aberração, né? vamos tentar. O Rodrigo explicou muito detalhadamente a questão legal. Eu acho que o grande veto aqui é a questão ética. E olha que essa questão ética do conflito de interesses já foi deixado de lado muitas vezes pelo casal, né? O Lamáquia, por exemplo, já disse assim: olha, vocês dizem que tem conflito de interesses, mas não tem, porque a Crefisa cobra juros de todos os seus clientes, mas do Palmeiras não cobra. Aí eu respondi para ele: mas então tem conflito de interesses. Por quê? Porque se cobra juros de todos os clientes e não cobra do Palmeiras, tem conflito de interesse. A relação não é absolutamente igual. Ele disse: você então está dizendo que eu sou um mau dono da Crefisa. Eu respondi: não. Isso que está dizendo é o senhor. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe, evidentemente, um conflito de interesse. Então, o casal sempre fez questão de dizer que não há conflito de interesse. E poderia tentar dizer que não há conflito de interesses, mesmo sendo óbvio o conflito de interesses, né? Bom, eu acho que tem um outro pedaço, pelo que eu tenho de apuração, que também pesou. A questão política do Palmeiras é fundamental. Na segunda-feira, o Lamáquia, depois de um bom período, porque o Lamáquia tem questões de saúde importantes, de vez em quando ele aparece no Clube Social do Palmeiras, fazia um tempo que não aparecia, apareceu no lançamento da candidatura da UVB, União Verde e Branca, que é a chapa do ex-diretor de futebol Walter Pescarmona. E na reunião da UVB, são apoiadores e bajuladores. O Lamáquia deixou claro: não vou comprar, esquece esse negócio, não vou comprar. Na sexta-feira passada, ele estava em Nova York, a ESPN conseguiu falar para ele falou: não me encha o saco, estou em Nova York porque tenho um apartamento aqui há 10 anos. Uma coisa que também pode ter interferência é ele ter o receio de colocar dinheiro na mão da 777 por estar sendo acusada de fraude nos Estados Unidos. Então, uma parte fundamental da resistência é a questão política e ética e legal, que o Rodrigo explicou. Uma parte pode ser também o receio dele ser chamado pela polícia, pela justiça dos Estados Unidos, para dizer: vem cá, mas por que você botou dinheiro na mão da 777 sabendo que eles estão sendo acusados de fraude aqui? Então, isso também pode ter um peso. O fato é que não vai ter. Lá no passado remoto, quando não havia a Lei Pelé, em 95, o Palmeiras era um clube em sistema de cogestão com a Parmalat e o Juventude também era. E houve uma semana específica em que se discutiu muito essa questão do conflito de interesses, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 95. Se o Palmeiras vencesse o Juventude em Caxias, seria campeão do seu grupo no primeiro turno, iria para a semifinal do Campeonato Brasileiro. E a semana inteira foi de discussão que o Juventude claramente ia entregar o jogo para o Palmeiras, porque o Juventude era Parmalat e era o primo pobre, e o Palmeiras era o primo rico e ia ganhar a Juventude. O Juventude empatou por 1-1 com o Palmeiras e o campeão do turno foi o Cruzeiro. Então, não quer dizer que não... Claro que tem que ter regra, né? Claro que tem que ter regra. Às vezes, pode ser que o conflito ético não se confirme, mas tem que ter ética, tem que ter regra para evitar esse tipo de conflito ético, evidentemente, que por uma questão lá no passado não aconteceu naquele momento, mas poderia ter havido a vitória do Palmeiras sobre o Juventude, e a gente ia discutir até hoje se o Juventude tinha entregado o jogo. O PVC, só para acrescentar, uma coisa que a gente percebe é falta uma legislação esportiva, um código da própria CBF, ou de, assim, não precisaria ser, porque na Europa o que funciona é a UEFA, é a regra da UEFA, é a regra do próprio campeonato, não é necessariamente uma legislação fora. A gente está vendo o caso agora da UEFA com o Girona e o Manchester City. A UEFA está obrigando
o City ia vender uma parte do Girona, enfim, ele vai ter que perder o controle do Girona para o Girona poder disputar a Champions League. Então, é claro que existe, isso deveria existir dentro do fair play, uma lacuna de legislação esportiva no Brasil sobre essa questão. Muito bem, olha, 2.000 pessoas com a gente, pouquíssimos likes, entendeu? Vamos lá, vamos bater a meta de 2.000 likes, ó, dedinho aqui, quem sabe se a gente consegue um enviado especial para o Rio para correr junto com o Rodrigo lá. Eu não posso, porque a última vez que eu corri, eu tinha 6 anos de idade. Fala, PVC, quer Não, eu ia acrescentar? só colocar uma coisa que eu ouvi muito também do lado do Vasco. O La Máquia não vai comprar a SAF, mas não se descarta que o La Máquia faça algum investimento no Vasco. Por exemplo, os naming rights de São Januário, por exemplo, emprestar dinheiro para comprar jogador. Ele tem uma relação com o Pedrinho e pode ter algum tipo de investimento. Não o controle acionário da SAF, como a gente cogitou na semana passada e no início dessa semana. Isso legalmente não Perfeito. teria problema. Vamos deixar claro aqui. Se ele não tiver controle da gestão, e é essa a grande questão, aí não teria uma questão. Aí a questão dela é só política dentro do Palmeiras, né?